Tudo isso eu acho que extrapola em muito aquilo que uma certa esquerda se atribui como tarefa, né? Defender a todo custo uma institucionalidade democrática. Eu acho que isso é pouco, é muito pouco, né? Contra o caos produzido pela extrema-direita, a gente não pode virar o partido da ordem e do progresso. Precisa de mais e muito mais e outra coisa, né? Eu diria assim, uma espécie de jogo livre, precisa de mais invenção tática, precisa de mais insubordinação efetiva. Precisa de dispositivos que sejam capazes de fabricar valores outros. Precisa de mais corpo a corpo. Precisa de mais máquinas de guerra poéticas, comunitárias, éticas. Precisa de mais atrevimento no pensamento, mais irreverência filosófica, política, erótica. Precisa de mais pé na terra, pé na rua, pé nas estrelas, associação livre, dissociação assumida. A gente precisa de menos normopatia, menos servilismo, menos covardia. A gente precisa do que o Guattari chamava uma outra suavidade, ou então uma outra sensibilidade, uma outra afetibilidade, um outro acolhimento dos traumas e dos colapsos. A gente precisa de mais espaços comuns, mais hibridação sexual, racial, generacional. A gente precisa de outras formas de cuidado com os idosos, com as crianças, com os loucos, com os animais, as plantas, as pedras, as montanhas, a própria pele da terra. E também a gente precisa de mais crença na força das coisas e dos vivos, da libido e da palavra, da leveza e do enlevo. Como não enxergar que essa lista é infinita e que ela é capaz, sim, com as alianças favoráveis, de infletir a afetividade social, de redistribuir as cartas, talvez até de virar o jogo, quem sabe até de ajudar a virar a própria mesa. A gente precisa de um novo tabuleiro, onde um outro jogo possa agenciar diferentemente as forças vivas disponíveis. Pois nessa guerra entre formas de vida, que agora se explicita como nunca antes, são formas de vida em guerra. E em meio a esse culto da força bruta, do ímpeto viril e do ressentimento tóxico que o fascismo dissemina, o que tentam nos sequestrar cotidianamente é o que o Guattari chamou o eterno retorno do estado nascente. Então, para concluir, eu diria o seguinte: contra a mandíbula transcendental que tudo devora, eu adoro essa expressão que foi do Mbembe para designar o capital, mandíbula transcendental que tudo devora. Então, contra ela, uma outra potência pede passagem. Assim como em meio à catástrofe e ao sufocamento, o sussurro de um negro é capaz de afetar o mundo, apesar de tudo, dizendo simplesmente, e com isso se fazendo porta-voz de uma época, não consigo respirar. Não será esta uma das figuras da catástrofe e do seu avesso, alguém ser privado do seu sopro vital e, no limite da sua existência, suscitar um tornado multitudinário de dimensões planetárias? A gente fala do George Floyd, mas também poderia valer para João Pedro ou Agatha Félix e milhares de outras e outros que sequer tiveram o tempo para dizer, enquanto brincavam ou dormiam, que eles perdiam a respiração. Eu diria assim, para concluir mesmo, contra a desafecção que cresce pavorosamente, a defecção generalizada, desertar as guerras que não são nossas, mascar nossa coca nas subidas lentas e, como o rebelde Aimará que senta no meio do caminho, esperar nossa alma chegar. Tempo para suspirar, necessário, depois do modo que você encerra, né? Deixa todos, eu pelo menos, cheia de ar de novo, mesmo que por um tempo a gente se sente ventilado pelas suas palavras finais, principalmente. Queria abrir para as perguntas, colocações. Iniciamos sem o PS, mas agora, como você vê, PS que a Avon está ali presente também.
Deixa eu dizer uma coisa, só que eu estou muito contente, bom, com a presença de todos, especialmente de você, Peter, aqui nesse contexto. Eu não tenho nada, eu estou feliz por duas razões, assim, uma é que eu não preciso falar, e outra é de poder te ouvir coisas importantes para a gente meditar nelas. Eu fico muito contente de estar aqui com você e com o pessoal todo. Eu queria agradecer, ao grupo e ao Peter. Eu sempre fico muito encantada com as palavras do Peter, porque é uma teoria poética, assim, né? Eu leio e leio, e é isso, né? Não é uma teoria burocrática, assim, eu fico tomada de arte, né? Eu estava lendo ontem, relendo os textos também, e como vinham imagens criativas. O Peter não me conhece, eu também sou artista, sou da dança, e é isso, né, de você ler alguma coisa que mobiliza imagens, né, possibilita um desejo de ação, de se mover de alguma forma. Eu acho isso muito, muito especial, assim. E aí, pensando nisso, assim, eu só queria contribuir, eu não tenho perguntas exatamente, mas você falando da inoperância, e aí eu me lembrei de uma prática que foi uma das práticas que eu mais gostei de ter feito ultimamente, que chama Modo Operativo Endlab, da Fernanda Eugênio. Não sei se você conhece ela, Peter. Quem? Como ela chama? Fernanda Eugênio. Não, né? Ela é uma figura bem interessante, ela tem um trabalho que chama isso, Modo Operativo Endlab, e aí ela trabalhava com João Fiadeiro em Portugal, e ela é antropóloga também, e é da dança, e aí ela faz uns estudos, assim, tem umas práticas que normalmente são delimitar um espaço, né, que é um quadrado mesmo, e aí a partir da relação com objetos e com os corpos, ir construindo, compondo em tempo real. Eles chamam de composição em tempo real. E aí é muito doido, porque isso sempre surge, assim, como uma questão. Às vezes, a não ação, ela contribui muito mais para os acontecimentos do que uma ação qualquer, né? Um impulso qualquer de agir e, enfim, se colocar. Então, eu fiquei pensando muito sobre isso, assim. E ontem, falando também de uma coisa mais pessoal, assim, também da experiência. Ontem eu estava sem vontade de nada, né? Porque às vezes a gente sente uma falta de sentido nas coisas, né? Uma percepção de falta de sentido nas coisas. E aí eu falei, eu vou dançar, mas eu não conseguia dançar também, sabe? Porque não tem. Não... E aí fui colocar a cara na grama. E isso foi a minha forma de estabelecer um outro modo de me relacionar. Eu fiquei pensando muito sobre isso, assim, como que a gente descola também até do que a gente supõe como ser uma possibilidade de estar na brecha ou de estar num desvio, mas até esse lugar, que seria, no caso, a arte, pensando assim, ela às vezes está num tipo de engendramento, assim, que falta fôlego, né? Falta respiro. Aí eu acho que é isso, aí depois eu vou falando umas coisas, era só para... Obrigada. Obrigado. Muito obrigado. Eu fiquei pensando sobre o que a Isaura falou, desculpe, Jéssica, só porque a Isaura falou, assim, me chamou a atenção quando ela disse que a não ação, né, às vezes é o melhor caminho, que o Peter tinha também citado. É isso, concordo plenamente, mas a não ação é uma ação difícil, né? Isso, já é uma ação, claro. É uma ação muito difícil para a gente, inclusive, chegar lá, assim, por opção, claro, por opção, né, por escolha. Jéssica, desculpe, você ia falar? Não, é que a coisa da inoperância aqui tá reverberando, né? E assim, eu fico pensando nesse discurso do novo normal, é a construção de uma narrativa perfeita, né? De manipulação, de gestão, né? Para apertar ainda mais essa máquina, né? A precarização do trabalho que já estamos vivenciando e que a gente vai viver isso de forma mais acentuada daqui para frente, da educação, né, das formas dos sistemas educacionais também. Então, assim, porque precisa ter um nível de atenção grande e alto para não ser capturado por essa narrativa do novo normal, né? Então, eu não vejo isso como inoperância, eu vejo isso como uma operação que precisa ser constante, né, em termos dessa atenção. Agora é a hora de estar alerta, né? Então, eu fico pensando nesse grau de atenção que a gente
precisa ter e desenvolver para não ser capturado por essa narrativa, ao mesmo e a questão da inoperância está reverberando aqui, assim, porque para mim isso é uma forma de operação também. É isso aí que eu estava chamando de ação, concordo plenamente, é uma ação, né? Um ato e uma escolha. E bem difícil, às vezes, chegar nisso. Mas daí, agora, só completando assim o teu pensamento, Jéssica, não o teu, mas o meu, que se completa a partir do que você está dizendo, eu pensei o seguinte, quando você falou, temos que estar bem atentos, né? Agora, temos que estar bem atentos. Aí eu lembrei, assim, de alguns títulos dos livros do Peter, né? Por exemplo, um deles é Da Clausura do Fora ao Fora da Clausura. E nós estamos numa clausura, né? Assim, de novo, e mais nunca evidente. Aí ele fala sobre os ensaios do assombro, tudo antes da pandemia, né, gente? E daí ele lança lá na N-1, junto com uma porção de pessoas que colaboram com ele, os folhetins lá, né? Que são, o nome é Pandemia. Então, assim, essa atenção que a gente tem que ter agora, eu diria assim, parece que tem gente que está atento, e né, a gente se distrai muito, mas tem gente que está atento o tempo todo, parece até assim, profético, né? Os títulos dos livros do Peter, e assim, não é por acaso que a gente precisa de um pensamento assim, tão aberto, porque ele é mesmo, de certa forma, como o PS também nos diz assim, sobre a pulsão, né, o pensamento pulsional, assim, uma espécie de evidência, porque não é agora que a atenção tem que estar né? É verdade, Gil. Então é permanente. E o que nos acontece agora é assim, tá escancarado, o que para muita gente já está escancarado há muito tempo. Muita não, né? Muita não, mas há quem esteja vendo. Olha, o Peter traz situações assim tão antigas, cita pessoas, né? Bom, tá falando de Spinoza, do Nietzsche. A questão é o nosso grau de desatenção. Essa é que é a questão. A que ponto chegamos de não ver tudo isso que está sempre aí? Blitos, você ia falar? Não, a gente falou que estava falando... Paula Neto. Uhum. Também é legal entender e pensar sobre as camadas que, de algum jeito, nos protegem de todas essas coisas por certo tempo também, nos protegem, não sei se é a palavra exata, mas, entre aspas, agora chegou no branco, que trabalha numa empresa multinacional, heterossexual, mas vamos falar sobre precarização do trabalho da travesti na esquina da prostituição, vamos falar sobre precarização do trabalho na escravidão, a né? uberização, a uberização, o quanto a gente já está usando esses aplicativos de iFood há muito tempo e os entregadores têm essa precarização há anos. Então tem um lugar que é quanto também que eu acho que é muito legal a fala de Peter, eu estou falando tudo isso porque eu acho que essa catástrofe mesmo, esse lugar que ele falou até do presentismo e do quanto essas coisas se cruzam e historicamente se constroem, mas também eu acho que é legal entender como é que agora chegou talvez em mais camadas que estavam de certa maneira protegidas. Eu acho que a pergunta, assim, juntando o que Jéssica falou e o que Juscelê falou, a partir do bombardeio poético ético de Peter, que é tão bonito, que em vez de agora é hora de estar atento, é como estivemos tão desatentos, assim. É isso aí. E se estivermos tão desatentos, opa, isso é um sintoma que vai nos atravessar por muitas vezes e a gente vai provavelmente esquecer de estar atento na primeira oportunidade, porque a vida já está precarizada e ela fica em níveis de intensidade catastrófica, né? À medida que a gente vai se afastando dos lugares hegemônicos de poder. Então, como estivemos tão desatentos e como é que a gente pode praticar uma ética de atenção a todo momento, diariamente. De cuidado de si. De cuidado, coletivo. De tecnologias, de si, enfim. Ô Jorge, vocês viram que os entregadores, eles estão com uma iniciativa de abrir uma cooperativa de entrega para desmontar? Eu achei tão interessante, né? E, enfim, toda essa discussão gera também uma outra... Enfim, a força se mostra de outro lado, né? O Peter, você quer falar alguma coisa sobre o que está sendo dito? Veja, Isaura está em João Pessoa, Jorge e Neto estão em Salvador, só para você saber, assim, um pouquinho, tá? Nem todos estão em Curitiba, mas se quiser falar com ele. Gil? Eu estou adorando ouvir o que vocês estão dizendo. Gil? Mas a gente quer aproveitar você, sabe, aqui hoje. Quem está falando? Gil?
Gil? A Fátima. Oi, Fátima. Fátima Ortiz é diretora de teatro em Curitiba. Digamos assim que é uma figurinha carimbada em Curitiba, bastante, tá? Vamos lá, Fátima, diga. Olá, eu acho legal, sim, passar para as complementações, né? Mas eu só queria falar uma coisa com relação à inoperância. Acho que sim, acho que aí é um ponto bem importante nesse momento. E me veio, assim, inoperância, quando as pessoas estavam trazendo de volta essa palavra, me veio operação. E daí vou tentar fazer uma ligação, estou pensando alto, assim, com a questão do momento, quando a gente precisa fazer uma cirurgia, ou o momento que a gente se deve operar. Antes, né, desses tratamentos mais inovadores com relação ao câncer, a pessoa, quando operava um câncer, ela morria, né? Abria o câncer, entrava o ar lá, que diziam, né? E a pessoa morria. Então, eu pensei com relação a essa questão de que operar nesse momento é um risco muito fatal, porque a gente está muito fraco, estamos muito fragilizados para fazer uma operação. Muitas vezes a pessoa diz, se fortalece um pouco, né? O quanto de vitaminas as pessoas tomam, às vezes, para se preparar para uma operação. Então, me veio muito isso, que a inoperância tem um pouco a ver, a gente aceitar a fragilidade do momento e ver que não é o momento, né, para a operação. Isso foi só uma viajada que eu dei. E a outra questão, que daí como você vai tomar a fala, quando você falou ali das brechas, você começou a conclusão, você estava falando das brechas, daí você entrou para o Kafka, entrou para as ecologias, né? E eu tinha colocado um risquinho, assim, uma anotação, que você quase entrou numa questão de viver nessas brechas, de encontrar um lugar nesses retalhinhos aí que estão aparecendo, nesses pontinhos, então, que essas brechas estalam. Então, talvez, né, se você gostaria que você falasse um pouco de viver nessas brechas. Obrigada. Lindas essas contribuições todas e me ajudam muitíssimo. O Michaud tem uma ideia que o Deleuze explorou, o que é viver nas dobras. Viver nas dobras, viver nas brechas, viver ali onde algo estala, ou range, ou se rompe. Talvez a gente já viva, né, o tempo todo ali também. Não se dá conta, ou toma o estalo, a rachadura, assim como um problema pessoal a ser resolvido, né? E como ficar atento, vocês falaram muito disso, e eu estou totalmente de acordo. Lembro de uma fala do Deleuze quando ele está lá sendo entrevistado no Abecedário e está falando sobre animais. E ele diz être aux aguets, é o estado de alerta. E o animal o tempo todo está assim, pega um gato e vê como é que ele está inteiramente antenado com tudo o que pode acontecer, o que está acontecendo, cada detalhe minúsculo, né? Uma mosca, um vento, uma cortina, uma bola, até uma pessoa, né? Mas, então esse grau que é de uma certa animalidade nossa, talvez ela que tenha sido, digamos, recoberta por uma camada civilizatória que nos impede de estar à espreita. Obrigado. Como parte da catástrofe, então? A perda desse animal como parte da catástrofe? Talvez, sim. Porque, assim, o grau de, digamos, blindagem que vai sendo normatizado, né, é um grau de insensibilidade que desde criança, a gente ensina as crianças a não ficarem ali, não verem aquilo, não sei o quê, quando elas são como os gatos. Então, tem uma espécie de disciplinamento que enfraqueceu, talvez, bastante essa nossa potência de estar à espreita. E acho esse estar à espreita, essa espécie de antenagem, que não é consciente, obviamente, é outra coisa. É uma arte da existência.
ou de uma certa resistência. Oi? E que uma vez não ativada, nos faz perder a oportunidade, como você disse, como também catastrófico. Uhum. E talvez alguns estados de inoperância nos ajudem a reativar justamente esse estado de espreita, né? Porque no nosso cotidiano tarefeiro, produtivista, absolutamente, digamos, mobilizado sempre, e mobilizar teria que ouvir aqui no sentido militar, né? É a mobilização geral. Não se diz, não, recrutaram todos os soldados porque vai haver uma guerra. E, no fundo, é o que a gente vive o tempo todo. Assim, nos anos 40, alguém admirado pelo Heidegger, que era o Junger, escreveu um livro, né? A mobilização infinita, se eu não me engano, ou a mobilização mundial, já não lembro. E o Sloterdijk escreveu outro livro baseado naquele, A Mobilização Infinita. Enfim, são dois livros que, de algum jeito, se repercutem, mas lá nos anos 40, 50, tinha a ver com, digamos, a mobilização geral. Não é só que os soldados estão nas casernas ou saíram das casernas em direção ao fronte, mas é como todas as energias estão mobilizadas, não só, digamos, o stalinismo, o nazismo ou o americanismo, no certo sentido, é uma modalidade planetária de mobilização de cada célula, de cada nervo, de cada neurônio, em favor de uma rentabilização e de uma produtividade. Então, é óbvio que a parada é absolutamente essencial, mas é muito difícil pensar a parada só sob o modo de um freio de emergência de um trem, que é uma linda imagem, óbvio, né? Mas eu acho que a inoperância, que é um conceito que o Blanchot desenvolveu lindamente, em francês é désœuvrement, né? Nem sei se a tradução inoperância é a melhor, mas é a melhor que eu achei até hoje. Outra seria, assim, menos fiel ao próprio português, seria desobramento. É um desfazer uma obra. É o interromper a construção de, né? É uma espécie de... Em francês tem um sentido também, às vezes, de uma certa preguiça, ou de um não sei o quê. Mas inoperância, a meu ver, sustar esse tarefismo, que é uma espécie de automatismo na mobilização generalizada de todos os vivos e de tudo aquilo que também não é vivo, em favor de... Ou seja, como fazer dessa... Vocês falaram corretamente, operação, é uma operação também, mas como fazer disso eu diria, é uma espécie de temporalidade capaz de estar atenta aos desastres em curso, mas também às brechas, aos desvios possíveis, sem uma finalização prévia, que o que talvez mais seja despótico é submeter sempre tudo a uma finalidade, o progresso, a salvação, a isso, aquilo. Então, é a desmontagem de um dispositivo tecnosubjetivo, sei lá como chamar isso, que demanda assim, uma arte que ela é individual, ela é coletiva, ela é subjetiva, ela é um monte de coisa. Então, a inoperância não é a desistência, ou melhor, às vezes pode até ser formulado como a desistência, e às vezes é bom que seja assim, sei lá, por exemplo, uma guerra que não é minha. Eu sou um desertor. Desertar as guerras que não são nossas. Não é uma passividade, porque depois você vai ter que enfrentar o mundo inteiro, que veio te punir, te condenar, te execrar, mas se isso é coletivo, é coletivizado, sociabilizado, isso produz uma outra força assim, psicopolítica. Então não é só, eu insisto, não é um estado individual, é outra coisa que sim pode perpassar os indivíduos. Eu sou muito sensível a essa ideia aqui no Blanchot. Blanchot tem um livro
que eu gosto muito, chamado A Escritura do Desastre. Um livro, são fragmentos, né? Mas não é só lá que está. Então, eu fiquei muito impressionado nesses textos que a gente publicou, com esse texto dessa dupla, que eu nem sei como chama, Hervé, não sei o quê, mas que é sobre o Kutuzov, esse general que deserta Moscou com o exército inteiro, né? E de algum jeito ele derrota a vitória do Napoleão. Quer dizer, às vezes, como não confundir isso com a mera passividade da desafecção? Não é desafecção. Eu faria questão até assim, né, sonoramente, mas desafecção, a defecção não é uma desafecção. E talvez a defecção não baste, claro que não basta, tem um monte de coisa a ser construída e tudo, está tudo certo. Mas como pensar em vários planos? Eu acho que isso que o Guattari mais nos deixou como um legado, são vários planos de sensibilidade. São vários planos que eles podem, inclusive, serem contraditórios. Entendeu? A inoperância e um ativismo não é incompatível. Então, talvez precise uma capacidade de pensar em 1000 platôs, assim. Como, quando, para quê, para quem, aquelas categorias todas, exatamente. Queria instigar o PS, já que ele está aqui conosco, se ele não queria dizer algo, nós estamos quase encerrando. O PS não tem nada a comentar, perguntar. Não, eu estou bem satisfeito. Mais alguém? Vamos lá, que a gente está quase encerrando, gente. Eu estou querendo fazer uma pergunta. Diga, Luana. Oi, primeiro grata, né, por estar aqui. Para mim é uma honra poder ter uma aula com o senhor. Senhora está no céu. Desculpa, com você. Deixa eu perguntar, Luanda não faz parte do nosso grupo, queria saber onde você está, Luanda, de onde você está vindo. Eu estou em Brasília. Ah, Brasília. Eu estou mestrado na FAC, na UNB. Certo, bem-vinda. Obrigada. Uma questão que para mim é bem forte é essa questão dos possíveis, porque parece que você está falando de viver nas brechas, pensando mais numa perspectiva do presente, ou até esse presentismo, mas eu tenho olhado muito para o futuro, ou para a forma com que a gente concebe esse futuro e como a gente pode transformar esses possíveis. Então, parece que essa parada, esse freio de emergência, ele é uma parada catastrófica, mas que, ao mesmo tempo, essa restauração que você falou, uma aceleração desse passado presente. Queria que você falasse um pouco disso, dessa questão dos possíveis e da aceleração do tempo, ou esse reforço do modus operantes. Os possíveis, né, digamos, uma certa hipótese possível, uma certa hipótese seria dizer que o que mais nos está sendo sequestrado é essa invenção de possíveis. Porque uma coisa seria dizer, não, tem vários possíveis, você escolhe um teste americano, A, B, C ou D. Então, hoje é A, amanhã é B, depois é C. Agora, isso é fácil, só que a gente não está num supermercado que a gente vai escolher a melhor mercadoria possível. Ah, essa vida, não, aquela outra. O mais desafiador é ter condições, poder inventar um possível que ainda não existe, nem sequer está pensado, nem sequer está repertoriado, não está nas prateleiras do supermercado da vida, porque ele não existe ainda, justamente, ele não foi criado. Então, uma coisa é optar pelos possíveis que estão aí, que nos são ofertados o tempo todo, e outra é a criação de possíveis, está no berço. Talvez isso é o mais difícil de abrir brecha para que esses novos possíveis sejam imaginados. Pensá-los já é criá-los de algum modo. E óbvio que isso tem alguma relação com o futuro, no sentido de que talvez é o desdobramento desses possíveis inventados que abre um futuro alternativo a esses que nos são ditados o tempo todo. Então, a meu ver, esse é também um ponto central. Como reativar a capacidade
de inventar possíveis não repertoriados, né? Porque uma coisa seria, que linda era a Grécia, vamos fazer, então, como eles, ou que lindo é Cuba, vamos fazer que nem eles, ou que lindo é, sei lá, qual é esse país da felicidade, Bustão, como é que chama? Bustão, não. Butão, né? Talvez não tenha nada a ser imitado, mas a gente pode, claro, a gente visita os zapatistas, vê que ali eles inventaram uma coisa que não existe em lugar nenhum do planeta. Então, as trocas de experiências muito vitais pode também nos ajudar, nos nutrir, né? E favorecer essa potência de invenção, que ela está muito neutralizada e cada vez mais abafada, né? Eu acho que isso não responde inteiramente a tua pergunta, mas conversa um pouquinho com ela. Eu sei que a gente está assim no nosso último minuto. Eu queria dizer duas coisas. Esse texto que eu li para vocês muito parcialmente foi publicado hoje, então vocês podem ter acesso a ele inteirinho. Já temos, Peter, já está na mão de todo mundo aqui. Você é uma rata, né? Não, parece que Luanda, alguém perguntou, alguém que não é do grupo, mas pode receber depois pelo M-1, né, pelo site do M-1, mas o pessoal do grupo já está com ele na mão. Então pronto, o que eu ia convidar todos a fazer de poder ler isso com calma na sua rede e parar em cada... E a outra coisa que eu ia dizer, eu esqueci. Então eu deixo com você ler as últimas Olha palavras. aí, não, você deixa essa outra coisa para quando você voltar da próxima vez. Foi bem por isso assim que você esqueceu, sabe? Você esqueceu porque você vai ter que voltar para dizer o que foi que você esqueceu. Assim, eu quero agradecer também a presença das pessoas que vieram apenas para essa participação, para o encontro com o Peter, e dizer que esse lugar está disponível para vocês também, se quiserem continuar e nos conhecer. Bom, podem retornar. Peter, imenso prazer em ter você novamente. Não vou nem me despedir, porque vamos nos ver em breve. Eu quero pedir que você mande um beijo para quem está escondido do seu lado, que é a Mariana, que eu amo de paixão, essa mulher também. Digo que foi muito bom tê-la ali, sei que ela está ali nos ouvindo. Querida, obrigada pela foto maravilhosa que você me forneceu para colocar o Peter, e que ele também adorou que eu coloquei, porque ficou linda. Quero dizer que a produção é da Mariana, aquela foto. E, bem, agradecer a todos. Infelizmente, o tempo, né, aqui é o cronológico, é esse tempo menor que nos guia. Obrigadíssimo, gente. Muito obrigado. Viu? Até a próxima, querido. Até a próxima a todos. Aguardo as ressonâncias do dia de hoje para enviar para Peter também. Um beijo. Tchau, tchau a todos.